Seja bem-vindo à Profundidade. Esse episódio de hoje, ele veio muito especial, porque eu tirei várias ativações desse livro aqui, da Demi Moore. Demi Moore, para quem não sabe, ela fez vários filmes como Ghost, Limite da Honra, Striptease, Proposta Indecente, e aí vai. Um fenômeno, né, vamos dizer assim, do cinema. E eu fiquei curioso para saber a história dela e comprei esse livro, cara. E eu tirei aqui, ó, deixa eu ver quantas ativações eu tive. Tirei 5. São muito mais, mas eu tirei 5 porque senão também o nosso vídeo fica muito longo, né? Peço perdão pela minha voz, eu tô bem com a garganta bem irritada. Hoje eu acordei com esse olho aqui até meio, parecendo que eu tava com, como que chama aquele negócio? Conjuntivite, né? Pensei, o olho tava até meio colado assim de manhã. Aqui na minha região tá bem frio. Aproveita e me conta aqui de onde você é e se tá fazendo frio aí, se tá fazendo calor, qual região que você tá me assistindo aí no Profundidade. Eu sou Ricardo Fabre, sou mentor ativacional. A minha missão é ativar nas pessoas pontos que talvez passa despercebido. Você já viu aqueles vídeos que tem no YouTube, onde as pessoas vão mostrando erros de filmes? Às vezes a gente assiste o filme várias vezes. Vou dar um exemplo do Batman. Eu já assisti o Batman Cavaleiro das Trevas muitas vezes, porque meu filho era pequeno e acabou que eu assistia com ele e ele queria assistir de novo, e eu era parceiro dele de vídeo. A gente até brinca, que eu acho que nós assistimos umas 100 vezes o filme Batman Cavaleiro das Trevas. Ele até falava que ele era o Batman e tal. E um dia eu me deparei com um vídeo de uma pessoa mostrando pontos de gravação, erros de gravação. E eu fui perceber, falei, cara, eu já vi esse filme tantas vezes, nunca tinha percebido isso. E o Profundidade nada mais é do que isso. Te mostrar um outro ponto de vista daquilo que passa despercebido. Então, se você está aqui, é porque você assinou aí o nosso pacote, né? Vamos dizer assim, a nossa minissérie, que vão ser 4 episódios, e esse vai começar com o livro da Demi Moore. Mas os Profundidades, eles não têm limites. A gente tira música de Raul Seixas, de Legião Urbana, tira de filmes, séries, insights da vida real, empresários. Então, assim, não temos limite. Então, eu espero que você faça parte dessa comunidade comigo e eu tô aqui também para aprender com vocês. Quero ouvir também o seu ponto de vista do que a gente vai falar aqui, beleza? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Profundidade. Bom, o livro que a Demi Moore fez chama Livro Aberto. Aqui ela fala muito sobre a sua vida desde criança. Ela até menciona ali os avós, depois tem a mãe e o pai que viveram com ela numa vida muito conturbada, mudava todo dia. A mãe traía o marido traía a mãe, e era uma confusão. Ela vivia num lar de muita confusão. E às vezes a gente também tem essa confusão da nossa vida devido à nossa infância, porque a gente traz muitas coisas, traz muitos traumas. E a Demi Moore, ela não foi diferente, ela passou por muita coisa até chegar ao ponto que ela se descobriu. Agora já, ela tem, se não me engano, a Demi Moore tem quase 65 anos, se não me engano. Agora me falhou aqui, não sei se é 60 ou 65 anos, uma coisa assim. Mas olha quanto tempo ela demorou para ela se encontrar como pessoa. Eu vou falar de mim. Eu, por exemplo, demorei 40 anos para me encontrar quem eu era. Desde quando eu entendi por gente até os 40 anos de idade, cara, eu passei por tanta coisa. Nossa, mãe. Eu até conto aqui, ó. Eu até conto aqui no meu livro, Seja Incrível, também tem um livro. Aqui eu conto muita coisa que aconteceu comigo desde a infância até eu me descobrir a minha mudança de mentalidade. Porque quando eu frequentava ali, eu morava com a minha avó, quando eu tive problemas com relacionamento de pai, padrasto, então assim, minha vida ficou muito conturbada. Por isso que eu identifiquei muito com o livro da Demi Moore, porque foi mais ou menos parecido assim. Depois ela veio descobrir que ela não era filha do suposto pai. Coitada, ela foi a guerreira para vencer.
porque foi muita conturbação. E comigo também foi assim, por isso que eu identifiquei com ela. E eu fui descobrir isso aos 40 anos de idade. Você que está aqui me assistindo, qual é a sua idade? E a pergunta é, você já se descobriu? Ou você ainda está no processo de saber quem você é, o que você veio fazer no mundo, qual é a sua missão, qual é o seu propósito? Então, inclusive eu tenho até uma aula gratuita que explica sobre a diferença de missão, propósito e objetivo. São 3 situações muito diferentes, onde a gente, cada dia que aprende uma, a gente se encontra mais. Essa aula está disponível aqui, também no meu site. Se você voltar lá, você vai ver lá a aula 1 disponível. Aí pode clicar lá e você vai gostar muito, tenho certeza, vai te ajudar pra caramba. Vamos lá? Vamos tirar aí as ativações do livro da Demi Moore? A primeira ativação, eu anotei tudo aqui bonitinho para falar para você. Falando que a garganta tá ruim, vamos colocar o título do Profundidade assim: Feridas da infância não curadas moldam nossa vida adulta. Ó, já começou, já ativando. Por quê? Só essa fala aqui, a gente já sabe que tudo que a gente vive hoje, posso dizer que a maioria dos nossos atos são derivados dos atos que a gente viveu quando a gente era criança. Devido a ensinamentos de pai, ensinamento de mãe, de avó, de professor, de pessoas que a gente encontra, tio, etc e tal, vizinhos, cenas de filmes, novelas, desenhos que a gente assistiu, tudo isso vai montando, porque a gente nasce, imagina um HD de computador vazio, e a gente não conhece nada. Quando você abre o olho, você começa a ver uma luz, ver um médico, ver uma pessoa passando, tudo isso é informação que seu cérebro vai captando e vai armazenando. De repente você vê ali uma pessoa te dá um beijo, aí te dá outro beijo, mamãe, mamãe, e tá sempre ali com você, te dando aquele carinho, te dá, quando você tá com fome, te dá um mamar, aí você fala, opa, essa aqui é minha mãe, né? Você tem um carinho por essa aqui, eu posso ficar com ela, toda vez que eu choro, tô com fome, ela me dá comida, me dá carinho, então essa é minha mãe. Então a gente vai formando quem nós somos, assim, desde todas as informações que são passadas, como se fosse um filme. Então, tudo que você tem hoje de problema, pode procurar. Lá na sua infância, teve algo que tem relação com esse problema que você está vivendo hoje, com esse trauma, com essa situação. Por isso que hoje as terapias estão em alta. Todo mundo que tem oportunidade de procurar um terapeuta para procurar ajuda e contar ali e trabalhar esses traumas de infância, se dá bem demais. Eu tenho até uma indicação de um tipo de terapeuta que ajuda mais rápido, que é igual o que a minha esposa faz, a Rose, que ela é terapeuta formada em TRG, que é trauma de reprocessamento generativo. Então, já processa lá dentro, lá na infância, tudo aquilo que você viveu e você vai aprender o porquê que aquilo é travado na sua vida hoje. Muito interessante. Depois você procura saber sobre terapia TRG, tá? E qualquer coisa, se precisar também, eu te dou aqui alguns contatos de terapeutas dessa área. Tem minha esposa e tem mais um monte de outros que a gente conhece. Mas é muito interessante. Por quê? É isso que está escrito aqui, ó. Feridas da infância não curadas moldam nossa vida adulta, e moldam mesmo, gente. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer a pergunta assim, ó. Quais feridas da minha infância ainda controlam minhas decisões adultas sem que eu perceba? Você sabe lá me dizer qual que é? Qual dessas feridas me controlam? Ora, eu, por exemplo, vou dar exemplo de mim, tá? E você vai se ver e vai dar exemplo de você. São várias situações que eu tenho que me moldar todo dia devido aos traumas de infância. A primeira delas, que eu acho que depois que eu entendi, eu melhorei muito, mas eu ainda tenho muito que aprender ainda, porque é um constante, né? É uma situação constante, é o sentimento de rejeição. Quando eu era criança, a minha mãe, na barriga eu já era rejeitado pelo meu pai, pelos meus tios, minha avó, um monte de gente brigava com a minha mãe por ela ter engravidado sem
sem casar, né? Mãe solo, mãe solteira. Então, desde dentro da barriga, depois que eu fui entender isso, eu já tinha aquele medo de rejeição. Depois eu vinha nascer, aí minha mãe foi expulsa de casa, eu fui morar com um homem que eu não conhecia, que minha mãe conseguiu. Esse homem era um homem que também não tinha uma mentalidade de pai, não aceitava como pai. O pai meu biológico fugiu, foi embora, minha mãe ficou lá. Então, assim, vivi muito tempo nessa situação. E depois de adulto, eu sempre ficava procurando lugares para ser aceito. Por quê? Lá na minha infância, eu era uma pessoa que estava sempre querendo ser reconhecido no lugar. Chegava numa festa, eu aceitava tudo quanto é tipo de convite, para você ter uma ideia. Todo mundo que me chamava para tudo, eu ia e aceitava. Por quê? Ah, essa pessoa se me chamou, então é a hora que eu vou ser aceito. Time de futebol, na escolinha de futebol antigamente, quando eu ia para o banco de reserva, parecia que arrancava um chão. Falei, gente, eu estou sendo rejeitado. Eu não entendia que o outro, eu jogava de goleiro, eu não entendia que o outro goleiro era melhor que eu. Eu entendi que eu estava sendo rejeitado de novo, então eu ficava triste. Eles perguntaram, o que você está com essa cara? Eu não sabia lidar com aquilo. Hoje a gente tem muita informação, igual você está tendo aqui, com profundidade. Então eu quero te colocar para pensar isso. Qual situação que você vive hoje que você fala assim, opa, peraí, será que isso lá na minha infância teve alguma coisa que aconteceu que eu fico dessa maneira hoje? Tem várias situações. Eu tenho um monte de situação ainda, e se eu for ficar aqui, vou ficar uma hora só falando meus traumas de infância. Mas eu quis dar só esse de exemplo para que você pense. E aí, eu gosto muito de juntar também, né? Se você está me conhecendo agora e não sabe, eu sou católico, apostólico romano, sou cristão, apaixonado por Jesus. Inclusive tem um projeto que a gente tem aqui, chama os Guardiões do Santíssimo. Eu gosto de quinta-feira ficar diante do Santíssimo exposto. Então, eu sou bem fiel a Deus. Hoje eu posso me considerar que eu sou um amigo dele mesmo, assim, e ele é o meu melhor amigo também. A gente conversa igual eu tô conversando aqui. E aí, nessa de ser amigo de Jesus, eu gosto também de todo o insight que eu dou aqui, eu tirar algo da Bíblia. Eu tive o privilégio de ler a Bíblia inteira, de uma letra inicial à última. E é interessante que eu gastei 12 anos para fazer isso. 12 anos para ler a Bíblia. Depois eu fiquei sabendo que o Bolsonaro, que foi o presidente, leu em 9 anos. Então eu pensei, então quer dizer que realmente pessoas demoram anos para ler uma Bíblia inteira, né? Porque não adianta sair atropelando, você tem que ir lendo um por dia, né? Um capítulo por dia. E dessa parte que eu trouxe aqui da Demur, olha que legal que eu tirei da Bíblia para você. Então é assim, ó. Quais feridas da minha infância ainda controlam minhas decisões adultas sem que eu perceba? Na Bíblia tem assim, ó. Cure-me, Senhor, eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Vamos de novo, entendeu aí? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17, 14. Pode procurar lá. Então, quando a gente fala aqui, cura-me, Senhor, a frase que eu aprendi, e eu uso ela para minha vida agora, que me ajuda muito em tudo. Por que às vezes a gente não entende? Por que a gente passa por tantas coisas e, de repente, a gente acaba encontrando um sentido daquilo? É porque, quando você também se doa para Deus e pergunta para Ele o porquê que você está passando por aquilo, lógico, o terapeuta é importante, os psicólogos, a família, tudo é importante, mas quando você senta ali diante do Santíssimo e conversa com Jesus e fala, Jesus, me ajuda a entender o porquê está acontecendo isso. E aí você se depara com essa frase aqui, cura-me, Senhor, e serei curado. Porque Ele vai te ajudar a entender isso. Quem sabe esse vídeo que eu estou passando aqui para você tá te ativando em algo que você fala, caramba, então é por isso que meu pai era assim, meu pai fazia isso, minha mãe, e eu sou assim devido a essa situação aqui. É muito louco isso quando você consegue entender essa parte da sua vida para você
pelo menos ter um norte, porque a maioria das pessoas ficam perdidas sem entender o porquê que na infância ela é desse jeito. E, voltando aqui no livro da Demi Moore, ela, quando era criança, ela tinha um estrabismo, ela não entendia por que ela tinha esse estrabismo. Depois ela foi entender lá na frente que a avó dela tinha e o pai biológico dela tinha o estrabismo. Por quê? Ela foi descobrir depois que o pai que ela viveu a vida inteira, que ela achava que era pai, não era o pai dela. Foram descobrir depois, umas mentiras lá. Quando ela foi conhecer o pai dela de verdade, ela olhou para o olho dele, estava lá, o estrabismo. Ela falou, ah, então é por isso que eu tenho. Eu ficava louca procurando saber por que eu tinha isso. Ninguém na minha família tinha, ninguém me falava. Muitas das vezes as famílias escondem muita coisa das crianças, tentando até mesmo proteger elas. Só que mal sabem que estão ali fazendo um muro para a pessoa depois ter que ultrapassar, que fica mais difícil ainda, né? Então, esse primeiro ponto de ativação, eu gostaria que você pensasse isso, que de repente o que você está vivendo não é você, que às vezes a gente se culpa muito de achar que eu sou isso, eu sou mal, eu sou arrogante, eu sou isso, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou ansiosa, e aí de repente você vai entender o porquê disso lá atrás. Então, a ativação pare agora um pouquinho, respira e busca ajuda. Para você entender, vai te ajudar muito nesse caminho das feridas da infância que você tem, que você nem sabe às vezes que é devido à infância. Vamos pro 2? O 2 é aqui, ó. Autoimagem distorcida. A luta invisível. Ela relata uma obsessão com o corpo, dietas, inseguranças profundas, mesmo estando no auge da fama. Caramba, mano. Agora vem um outro ponto de ativação que a gente tira do livro da Demi Moore. Mais uma vez eu dou exemplo de mim. Por quê? A vida inteira, eu sou... Aqui ainda bem que tá dando pra ver só um pouquinho. A barriga minha, ela sempre esteve presente na minha vida desde criança. Sempre foi uma criança gordinha. Na escola eu tinha nome de todas as coisas redondas que imaginar na Terra, era eu. Bola de capota, baleia, porco suíno. Vai rir não, hein? Se você rir, eu vou cortar você aqui do Profundidade. Eu acredito também que você teve esses apelidos aí de infância devido a alguma coisa física. Era muito comum isso, né? Hoje é chamado de bullying. Mas antigamente as crianças colocavam isso, eu acho que natural, né? Muitos era até engraçado mesmo, a gente ria também. Eu ria de outros, eu mesmo colocava apelido em outros. Tudo ali sem maldade, de jeito que a gente nem entendia que aquilo machucava. Às vezes, quando eu estava sozinho, dependendo do jeito que a pessoa me chamava, de gordo ou de alguma coisa, dependendo da situação, eu ficava magoado pra caramba. Ficava triste e acuado, aquilo me fazia mal. E a Demi Moore relata muito isso, que para ela ser a Demi Moore, ela teve que trabalhar demais o corpo dela. Porque a atriz de Hollywood, cada papel de cinema que a pessoa vai fazer, ela tem que se transformar na imaginação do diretor do filme. Por quê? O diretor do filme, ele quer uma pessoa que ele imaginou quando ele escreveu, né, o filme lá. Ele quer uma pessoa daquele formato, com aquela barba, com aquele cabelo, porque até mesmo para ficar mais fácil para ele continuar a história dele. Porque ele vai imaginando a história, mas aquela pessoa vive de verdade na mente do diretor, né, do produtor, do escritor do filme. Então, essa pessoa tem que ser daquele jeito. Olha, Demi Moore, eu vou te contratar, mas, exemplo, no limite da honra, você vai ter que rapar a cabeça. Eu pensei numa soldado totalmente modelado o corpo, careca, mas com muito músculo. E ela tinha acabado de vir de uma gravidez, estava amamentando ainda, e ela falou, cara, como que eu faço isso? Eu só tenho 60 dias para me transformar numa mulher toda musculosa para eu fazer o filme No Limite da Honra. Olha que loucura. Como que ela lida com essa situação? E aí eu te pergunto também, da mesma maneira, que é o seguinte: minha aparência comanda minha vida ou minha identidade?
está firmada em algo mais profundo? Minha aparência comanda minha vida ou minha identidade? Está firmada em algo mais profundo? Ontem mesmo eu estava andando com a minha esposa, aqui na minha cidade está fazendo frio. Enquanto você está vendo esse vídeo agora, está frio aqui. E aí, eu passei por um rapaz bem alto, forte, musculoso, mas estava fazendo frio pra caramba. Mas esse rapaz, ele estava com uma camiseta regata, deixando claro, né, de calça, saiu à noite de camiseta regata no frio, com os braços muito musculosos, bem saradão mesmo. Eu ainda brinquei, falei, ó, ele tá no shape, hein? Mas a gente percebe hoje o quanto que as pessoas estão focadas em corpo. Não todos, ou todos. Porque eu acho que todo mundo tem um problema com o corpo, que seja para excesso de beleza, ou aquele também que não está conseguindo ter um corpo melhor e acaba se frustrando, se entrega também, e acaba que aquilo vira um trauma tão grande que a pessoa às vezes não sai de casa, porque está se achando feia. As pessoas, tem mulher que não arruma mais o cabelo, não faz a unha mais. As pessoas se entregam totalmente. Eu sempre tive problema com a obesidade, mas eu me cuido. Dentro da minha limitação, eu sou uma pessoa que me cuida bastante. Eu faço natação, eu jogo futebol, faço caminhada, ando de bike. Dentro do meu limite, que eu faço isso pela saúde. Ricardo, você queria ser mais magro? Queria, verdade. As roupas ficam melhor, o rosto da gente fica mais bonito. Apesar que é difícil ficar mais bonito que eu tô, mas você entendeu. Então, a pergunta é essa. O quanto você está deixando essa vaidade de corpo dominar a sua vida? É uma ativação também que está aqui no best-seller da Demi Moore. Porque isso de corpo dela, se a gente for aprofundar bastante, não é só sobre os papéis que ela tinha que fazer no filme. Ela teve uma opção de escolha. Por quê? Para ela conseguir os papéis, ela teve que abrir mão das filhas. Ela teve um problema até maior com as filhas dela, que ficaram sem falar com elas por 6 anos. Eu não consigo imaginar meu filho sem conversar comigo durante 6 anos. Se eu ficar um dia sem falar com meu filho, eu já começo a ligar para ele. Imagina ficar 6 anos. Então tudo tem um preço na nossa vida. E ela, devido a essas escolhas, essa obsessão por corpo, as poucas horas que ela tinha de folga das gravações, ela tinha que preocupar com o corpo, porque ela tinha que fazer o filme. Só que ela mesma relata que ela exagerou um pouco. Ela passava dos limites porque ela tinha medo de não conseguir. Então, acaba que a autoimagem dela dominou ela. Então, ela precisou, para provar, para conseguir o papel, para enfim, cumprir com seus objetivos, ela ficou obcecada pelo corpo dela. Em muitos papéis, em muitos filmes. Se a gente for olhar bem, esses atores, eles ainda têm uma desculpinha, né? Vamos dizer assim, é a opção de escolha, mas realmente é o trabalho deles. Eles têm que fazer isso. E é um desafio constante. Estou aqui para julgar a Demi Moore. Só ela sabe o porquê que ela pegou o papel ou não. Mas e nós, que não precisamos de um determinado papel num contrato onde você tem que mudar seu corpo para trabalhar naquela empresa? Será que nós não fazemos isso para mostrar para outras pessoas que estão na rua, os colegas de trabalho, a ex-namorada, o ex-namorado, ou uma comparação na academia? Academia eu vejo que é um lugar que mais acontece isso, porque poucas vezes que eu fiz academia, poucas não, já fiz até muitas, mas eu não tinha coragem de fazer umas coisas que os pessoal fazia lá. Os homens ficavam fazendo assim, ó, na frente do espelho, fazendo assim, tá, tirando foto. As mulheres também, né, com aquelas poses assim, se idolatrando diante do espelho e não tá nem para quem tá ao redor, mas mostrando mesmo, né, o seu físico. E eu tenho uma mentalidade que é bonito ter um corpo saudável, lógico que ué, quem não quer? Mas até quanto isso vale? Até quanto você vai tirar e deixar isso dominar a sua vida?
Então é esse momento de ativação que a Demi Moore entendeu lá na frente, quando ela percebeu que ela quase não viu as filhas dela crescer, devido a esse exagero com o corpo. E aqui, né, na 2, mais uma parte da Bíblia que eu comparo essa situação, que é o seguinte: o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso está lá em Samuel 16, 7. Deus não nos vê do jeito que a gente quer se mostrar para as outras pessoas. Deus olha o nosso coração. Você está sarado, está tudo bonitão, está bem resolvido com o seu corpo. Não faz isso para mostrar para ninguém. E deixa transparente o seu coração para Deus, cara, show de bola, tá tudo certo. Mas se você não está com o coração aberto para Deus, porque também é muito difícil alguém que está com o coração aberto para Deus ser essa pessoa que sai na rua fazendo, né, gestos de músculos, mostrando o corpo. Tem algo aí que não bate um com o outro. Não é uma coisa casada. Quando você tem um propósito maior, quando você tem um temor a Deus, isso é uma coisa secundária e uma coisa normal na sua vida. Eu conheço um monte de gente que tem um corpo sensacional, musculoso, corpo bonito, mas não fica se mostrando. É para ela mesmo, para a saúde dela, ela gosta ou ele gosta e pronto. Mas não é aquela pessoa que fica o tempo todo fazendo isso. Porque um dia, é aí que a ativação vai acontecer agora, porque um dia todos nós vamos estar debaixo da terra, enterrados, e esse corpo, que é só um objeto que nós temos aqui de empréstimo para o nosso algo maior, que é a nossa alma, a nossa energia, cada um entende de uma maneira. Eu entendo que nós temos um espírito mesmo, que se a gente pudesse ver, ele era tipo uma luz. Esse espírito ninguém tira da gente. É até em fato interessante a gente entrar nesse assunto, porque uma vez eu vi durante muito tempo eu fiquei traumatizado com essa história de uma criança que foi arrastada no Rio de Janeiro por uns ladrões que roubaram o carro. A criança ficou presa do lado de fora com a perna, e os ladrões não viu e correu com o carro, e o menino foi por quilômetros arrastando. Moeu o menino todo, você virou a carne moída, vamos dizer assim. Que ele foi, pensa o pai ver aquilo, o trauma que é. E durante muito tempo eu pensei, cara, como que pode a gente virar isso, né? Virar essa situação? Depois de aprofundar bastante, procurar conhecimento, perguntar para Deus por que foi permitido isso, etc e tal, eu fui descobrir que nosso corpo, ele é só um lugar de hospedagem. O nosso corpo, ele habita essa alma que, ao vencer o prazo, ele vai para debaixo da terra e vai virar pó. Tem na Bíblia também, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então é pura bobagem você ficar colocando isso em primeiro lugar. De repente você está afastando seus amigos de você, afastando um relacionamento, se prejudicando com remédios. Tem gente que toma bomba, põe anabolizantes, rebenta seu corpo todinho para ficar bem apresentável para determinadas pessoas, ou está buscando ali essa autoavaliação, os elogios, sei lá o que cada um busca, mas está prejudicando. Então essa ativação aqui, tirada do livro da Demi Moore, dá bastante para a gente entender que vale a pena mesmo a gente ter o famoso equilíbrio. Tá gostando? Profundidade é isso, é a gente pegar algo e aprofundar muito. E olha onde que eu fui. De um livro que todo mundo lê como um best-seller, onde está escrito aqui, livro aberto, ela conta a história dela, eu já fui no outro patamar, já busquei lá embaixo o porquê que isso tudo acontece. Então isso é o profundidade. E se você está gostando, e se você acha também que alguém que você conhece, opa, precisa ouvir isso, dá de presente, é R$ 9,90 só, aí a série toda, dá de presente aqui, ó,
Tô dando de presente para você. Assiste Profundidade, toda semana tem algo muito profundo que mexe muito com a gente. Chama ativação. Tá? A gente não está aqui para criticar ninguém, é só para ajudar mesmo. E eu também não falo mal de ninguém. Eu só ativo. Você mesmo vai se avaliar e ver aonde que você está. Beleza? Tá beleza? Vamos lá, vamos prosseguir.